que perdemos-nos na leitura, não é? Mas eu vou ler um texto em Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75, e vou esperar que o movimento na sala se acalme para ler. Então diz assim a palavra do Senhor. Mateus 26, 69 a 75. Entretanto Pedro continuava sentado no pátio e uma rapariga disse-lhe: Tu estavas com Jesus, tu e ele são da Galileia. Mas Pedro negou zangado: Não faço ideia do que dizes. Pouco depois, fora da porta, outra rapariga reparou nele e observou aos que ali se encontravam. Este também estava com Jesus de Nazaré. Mas Pedro tornou a negar, jurando ainda por cima: Eu nem sequer o conheço. Decorrido algum tempo, os homens que tinham estado ali aproximaram-se dele e disseram: Sabemos que és um dos seus discípulos, por causa do teu sotaque galileu. Pedro então começou a jurar e a praguejar: Eu nem sequer conheço esse homem. Repetia, e logo o galo cantou. Pedro lembrou-se de que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 3 vezes, negar-me-ás 3 vezes, e saindo dali, chorou. E eu gostava de refletir com os irmãos um pouquinho, nesta manhã, sobre a importância de um cântico. A importância de um cântico. Todos nós conhecemos a importância que a Bíblia, que a música exerce sobre as emoções. A Bíblia diz, por exemplo, que nós devemos de cantar quando estivermos alegres. Quem está alegre, cante. É uma exortação da palavra do Senhor. E, na verdade, o cântico, tem um poder terapêutico extraordinário. O rei Saul, quando atacado por um espírito maligno, ele pedia a presença de um arpista, porque o som da harpa o acalmava. Eu pessoalmente, quando estou mais perturbado, eu preciso de ouvir música. Música sozinho, de preferência música clássica. Preciso de ouvir assim uma boa sinfonia, de preferência deitado no chão da minha sala, com tudo fechado, sozinho, deitado no chão, literalmente, às escuras, e permitir que aquela música me invada. Vocês percebem? Porque a música exerce sobre mim um efeito terapêutico, não é? Como acontecia com Saul. A diferença entre mim e Saul é que Saul era perturbado por um espírito maligno e eu muitas vezes estou perturbado pela minha cabeça, não é? Eu hoje gostava de examinar com os irmãos o impacto que o som emitido por uma ave, neste caso, uma ave, provocou na vida de um dos apóstolos de Jesus. E este som, irmãos, veio como um alerta, um sinal de que algo estava errado. Algo estava errado. Que o Espírito de Deus nesta manhã também possa, de alguma forma, falar à nossa vida, ministrar à nossa vida. Nós já cantámos e eu vou pegar no último cântico que foi feito para terminar a minha mensagem, com a aplicação da minha mensagem. Não é? Alguém disse, um certo músico, que eu não sei quem foi, disse, a ver se eu não troco o que ele disse. Ele disse: Deem-me uma guitarra e eu conquistarei o mundo. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas penso que foi em junho ou em julho que um músico chamado Ed Sheeran fez 2 concertos no Estádio da Luz apenas com uma viola. E nos 2 concertos estiveram, em cada um deles, 60 mil pessoas. Eu ouvi alguns comentários de pessoas que estiveram lá e disseram que foram impactadas pelo concerto. Um homem e uma viola. Isto demonstra a influência que a música tem sobre a vida das pessoas. 60 mil pessoas, segundo alguns comentários que eu li, foram levadas ao delírio. Expressões. Foram levadas ao delírio por causa da música tocada por aquele homem. E, irmãos, a vida ensina-nos que nas horas de solidão e tristeza, poucas coisas nos consolam mais do que uma boa música, uma música agradável. É interessante. Olha, eu já acompanhei pessoas que perderam alguém e estão abatidas. E de repente algum tipo de música que está a ser tocada em algum lugar chega
onde eu estou e elas estão, e eu dou por elas a marcar o compasso da música, tristes, angustiadas, mas a música a dominar o pezinho ali, não é? Porque a música entra dentro de nós, a música muda a nossa postura. A música leva-nos a mudar as circunstâncias ou a perceber as circunstâncias de uma forma diferente. Então, é verdade que, de forma genérica, porque haverá pessoas que certamente, algumas não, quando estão... Também às vezes é cultural, os irmãos sabem, às vezes também é cultural. Por exemplo, eu quando era jovem, e eu lembro-me, se estivesse a ouvir música, e nós recebêssemos a notícia de que alguém tinha morrido, a primeira coisa que o meu pai fazia era desligar o rádio. Era um sinal de respeito, da mesma forma que na rua, quando passava um funeral, os homens descobriam a cabeça. Agora já ninguém descobre, ninguém usa. Mas também se usassem, também não tiravam, não é? Porque o pessoal hoje não valoriza. Ou seja, aprendemos a conviver com isso de uma forma tão natural que perdemos a noção do respeito. Mas não quer dizer que não haja respeito. Não quer dizer. Era cultural, era a educação da época, era assim que as coisas aconteciam, não é? E ainda hoje algumas pessoas, possivelmente em situações de angústia e de perturbação, não querem a música porque acham que isso será alguma falta de respeito. Mas não é, irmãos. A música ela exerce uma ação profundamente terapêutica na nossa vida. A música está presente na vida. Em momentos alegres nós sentimos com o desejo de cantar. A música esteve presente em grandes batalhas. Foi um instrumento essencial para acalmar os ânimos, como eu já citei o caso de Saúl. E é verdade também que certos sons despertam o espírito para verdades muitas vezes esquecidas. O caso de Pedro, irmãos, o caso de Pedro. Nós lemos, Pedro foi desperto para uma realidade por um som estranho. Um som estranho. Nós tivemos aqui os nossos músicos. Isto é uma banda de luxo, todos eles tocam bem. Aliás, como todos os músicos que nós temos na igreja, a única exceção à regra sou eu, mas faço o que posso. Todos eles são bons músicos e ouvi-los é um prazer. Ouvir os nossos músicos é um prazer. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas podem dizer, é um prazer ouvir os nossos músicos, é um prazer ver a atitude com que eles se entregam e tudo isso é uma coisa muito interessante. Agora, o que é interessante aqui é que o som com que Pedro é desperto não é tocado por uma viola, não é tocado por um piano, não é tocado por uma harpa, é um galo a cantar. É um galo a cantar. Quem é que aqui já ouviu os galos a cantar? Não é desagradável de todo. Mas se for às 6 da manhã, às 6 da manhã, toda a gente tem vontade de vir à janela e ter uma pressão de ar para dar um tiro no galo, não é? Pedro despertou de uma espécie de coma mental por uma música não tocada por instrumento, mas por uma ave. Aquele som, irmãos, aquele som estranho, despertou o coração de Pedro, gerando nele um dos momentos mais difíceis da sua vida. O momento em que Pedro se confronta com uma realidade na sua vida que ele não conhecia, ou que ele achava que não era possível. Mas aqui que ninguém nos ouve. E eu já vou mostrar isso aos irmãos. Não foi só Pedro. Mas nós já passamos por lá, está bem? A realidade, irmãos, a realidade é que a cena de Pedro, ela pode retratar a vida de cada um de nós. Que muitas vezes fazemos declarações verbais que na prática, confrontados com elas, nós não somos capazes de as realizar. Eu diria mesmo que nenhum de nós é assim tão diferente de Pedro na sua atitude. Tal como Pedro, também nós temos os nossos momentos de glória e de conquista, mas também de frustração e fraqueza. Quando lemos a passagem, como nós lemos de Pedro, sentado lá junto à fogueira, negando a Jesus, somos levados a perguntar, onde é que estava aquele Pedro? Aquele Pedro que disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E saltou do barco e caminhou sobre as águas. Um Pedro confiante. Vocês estão cá. Um Pedro confiante. Não confiante em si próprio,
mas confiante naquele que lhe disse, vem, vem. Porque Pedro não saltou de qualquer forma. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E quando Jesus diz Pedro vem, diz que Pedro salta do barco e ele caminha sobre as águas. E todos nós já ouvimos e já falámos de Pedro, ele duvidou e afundou-se. Mas olha, mais importante do que Pedro se ter duvidado e afundado, foi Pedro ter caminhado. É muito mais impactante o facto de Pedro ter tido a ousadia de sair do barco e caminhar sobre as águas ao convite de Jesus, do que o facto de ele se ter afundado. Porque, ouçam, irmãos, afundarmos-nos, todos nós já nos afundámos, mas caminhar sobre as águas, nenhum de nós ainda fez isso. É verdade. Então, nós perguntamos onde é que estava aquele Pedro. Porque nós encontramos um Pedro bipolar. Não é propriamente a palavra, porque a bipolaridade é outra coisa, mas um Pedro com comportamentos, o mesmo Pedro com comportamentos bem dispares, diante das mesmas situações ou condições. Porque quando Pedro saltou para a água, se ele não caminha nas palavras de Jesus, e se Jesus não está lá, ele podia se ter afogado, ele podia ter morrido. E aqui o medo de Pedro era que fosse morto por causa de Jesus também. As situações não são assim tão estranhas. Mas Pedro teve comportamentos diferentes. De facto, irmãos, de facto, nenhum dos companheiros de Pedro que estava no barco teve a coragem ou a ousadia para fazer tal pedido e agir com tamanha coragem. Afinal, estavam lá todos. Diz que Jesus entrou no barco com os seus 12 discípulos, com os seus discípulos. E daqueles todos que estavam ali, apenas Pedro disse, Senhor, se és tu, se és tu. Os outros não tiveram essa coragem. Muitas vezes surpreendemos os amigos, os parentes, por vezes até a nós mesmos, tomando decisões complicadas, sem medo, sem dúvida. Caminhamos por caminhos impossíveis, exatamente como Pedro. Já aconteceu isto convosco? Tomarem decisões, de repente, diante de circunstâncias, vocês sentem-se com ousadia para tomar decisões que vocês, noutras circunstâncias, teriam medo de as tomar. Já aconteceu isso convosco? Comigo já aconteceu N vezes. Até como pastor. Ter que tomar decisões que eu digo, Senhor, isto é complicado, isto não vai funcionar, isto não vai dar. E depois dou por mim a contrariar tudo o que eu pensei e a tomar a decisão de avançar, e Deus honra. E Deus abençoa. Não é? E às vezes as pessoas até estranham. Tu fizeste isso, tu foste nisso, tu conseguiste isso. Quando nós agimos na direção de Deus e na vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Porém, irmãos, quando lemos acerca da cena do cântico do galo, perguntamos, como eu já perguntei, onde estava Pedro? O Pedro de outras andanças. O Pedro de espada na mão, sempre pronto a defender o mestre. E a experiência de Pedro ensina-nos algumas lições que eu gostava de refletir com os irmãos. A primeira lição que eu aprendo aqui com Pedro é não permitir que a autoconfiança tape os meus ouvidos. Pedro foi demasiado autoconfiante. Senhor, eu vou, eu estou, eu sou, é comigo. Senhor, se mais ninguém for, conta comigo. E esta autoconfiança de Pedro prejudicou Pedro. E a autoconfiança, mas eu não estou a dizer que ser autoconfiante que é uma coisa negativa, já vamos ver. Agora, irmãos, a nossa autoconfiança não pode estar alicerçada em nós mesmos. Tem que estar alicerçada naquele a quem nós servimos e de quem somos. Porque a nossa vitória está nele. Amém? É permanecendo nele, é em Jesus que nós somos mais do que vencedores. Os irmãos vejam, então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito antes que o galo cante. Pedro, é a passagem que nós acabamos de ver. Pedro está lá, ele nega, ele está meio escondido em toda a situação, e quando o galo canta, Pedro desperta de toda esta situação. É bom e saudável, irmãos, confiarmos em nós mesmos. Amém? É bom e saudável. Uma vida insegura, cheia de temor e de indecisão, dificilmente nos levará a algum lugar ou a alguma coisa e tende a levar-nos para junto dos outros inseguros. Isto é uma característica própria do ser humano. Irmãos, quando eu tenho uma baixa autoestima, eu procuro pessoas com uma baixa autoestima para estar perto delas, para ver se de alguma forma eu sobressaio
no meio delas. É verdade, irmãos. Isto é da sociologia, não descobri a pólvora. Nós tendemos a juntar-nos ao grupo onde nós podemos ser o fator dominante. E isto é natural do ser humano. É natural. Há muitos anos que eu lido com isto. E eu procuro juntar-me com aqueles que sabem mais do que eu. Irmãos, eu invisto com aqueles. Eu não perco tempo com aqueles que me entretêm, que me enredam, que me enrolam e que não me fazem chegar a lado nenhum. Eu procuro aqueles que podem ter uma influência de facto positiva na minha vida e que me podem levar mais longe. É por isso que eu procuro estar com pessoas que sabem mais do que eu. Procuro mesmo estar com pessoas que sabem mais do que eu. E procuro ouvir pessoas que sabem mais do que eu. E eu aprendo com elas. Porquê? Porque nós temos a tendência a juntar-nos àqueles que são os co-iguais a nós. Irmãos, vejam. Onde é que os toxicodependentes se sentem bem? No meio dos toxicodependentes. Vocês estão cá? Onde é que os alcoólicos se sentem bem? No meio dos alcoólicos. Porque é mais fácil qualquer um ali que tenha mais 2 dedos de testa sobressair em relação aos outros. A realidade é que estão todos mal. Vocês estão cá? Eles estão todos mal. Mas eles procuram sobressair nessa circunstância. É por isso que nós precisamos ter uma boa autoestima, mas cuidada. Amém? Cuidada na presença de Deus. Precisamos cultivar uma autoestima equilibrada de confiança e força. Porém, essa confiança não deve estar baseada no nosso eu, mas em Deus. É Ele quem nos sustenta. Os irmãos, vejam a advertência que Jesus fez aos discípulos. E eu estava sentado no meu sofá ainda ontem à noite, a preparar a mensagem, e fui buscar este texto. E estava a comentá-lo com a minha mulher também. Não é? Os irmãos, vejam a advertência que Jesus faz aos discípulos. Em Mateus 26, 31 a 35 diz assim. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Está cá escrito, não acrescenta nada. E todos os discípulos disseram o mesmo. E a minha pergunta é: onde é que estavam todos os discípulos na hora difícil? De facto, Pedro negou porque foi confrontado com as situações. E se os outros... Pedro, deixem-me acrescentar aqui um aspecto. Pedro negou porque Pedro estava no lugar errado, com as companhias erradas, no sítio errado. Ele estava no sítio errado. Possivelmente os outros discípulos, nós não sabemos onde é que eles estavam, mas se estivessem no mesmo sítio onde Pedro estava, teriam tido atitude semelhante à de Pedro. Teriam tido. E nós já vamos ver a explicação disso. É interessante, irmãos, observarmos que não foi apenas Pedro que se manifestou, embora ele fosse o primeiro e possivelmente o único a falar, e os outros apenas fizeram eco das suas palavras. E todos disseram o mesmo. Quer dizer, Pedro é aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro que vai na linha da frente, Pedro fala e os outros acabam por repetir. É uma espécie de eco daquilo que Pedro... Ou seja, o sentimento de Pedro foi aquilo que eles também refletiram. E uma coisa é o que nós sentimos e a outra coisa é o que estamos capacitados para fazer. São coisas distintas. Os outros foram por arrasto. A realidade é que todos os discípulos estavam inseguros em relação ao futuro. Todos os discípulos estavam inseguros em relação ao futuro. Quando Jesus, alguns momentos antes, havia dito aos 12 que estavam com ele, lá em Mateus 26, 21 e 22, se não me reparem nestas palavras, diz assim: e enquanto eles comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Reparem agora no que vem a seguir. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor. Vocês estão cá? Eu não sei se isto vos diz alguma coisa, mas a mim diz-me que todos os discípulos ali estavam inseguros em relação ao futuro. Quando o Senhor Jesus diz: um de vós me há de trair, quando eles dizem: porventura serei eu, todos eles se achavam capazes de poder trair o Senhor. Vocês estão cá?
Ou não? Não é isso que vocês inferem do texto? Quando eles dizem, porventura sou eu, Senhor. Porventura sou eu, Senhor. Porventura sou eu, Senhor. Todos eles estão a dizer, Senhor, será que eu não vou conseguir aguentar-me? Será que eu não estou assim tão forte, não tenho assim tanta estabilidade? E isto reflete a condição de todos nós. Porque, de facto, estes 12 apóstolos, estes 12 discípulos, eles são a igreja que o Senhor Jesus estava a pastorear naquela altura. Vocês estão cá? A igreja que o Senhor Jesus tinha era aqueles 12. E depois do Senhor Jesus ter gasto já 3 anos com ele, trabalhando com eles, ensinando-lhes tudo o que era importante para eles, eles ainda estão inseguros. Eles ainda têm dúvidas. Eles ainda temem não conseguir realizar aquilo que o Senhor Jesus tem vindo a ensinar-lhes a eles ao longo dos seus 3 anos de ministério com eles. A realidade, irmãos, a realidade é que nenhum deles estava suficientemente seguro. Queria permanecer fiel diante dos desafios que se avizinhavam. Ainda assim, apesar de todos eles estarem nesta situação, a réplica de Pedro foi refletida. Ele ainda não era capaz de conhecer a dimensão das palavras de Jesus. O Senhor Jesus falou que ele ia para a cruz, que ele iria morrer, que ele iria ser preso, que ele iria passar por toda uma situação complicada, mas Pedro ainda não tinha entendido. Eles andavam com Jesus há 3 anos, mas eles ainda não tinham entendido qual era o propósito de Jesus. O que é que Jesus tinha vindo para fazer? Jesus veio, irmãos. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Este é o credo da igreja. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém? Amém? O problema da humanidade é o pecado, irmãos. O problema da humanidade é o pecado. E que tende a piorar. Ontem o pastor que estava a ministrar na conferência, ele citou aquela passagem do Senhor Jesus que diz, porventura vindo o Senhor achará fé na terra. E ele está a falar para a igreja. Achará fé. Porquê? Porque o amor de muitos esfriará. O amor de quem? Dos crentes. Porque os crentes hoje, eles perderam a noção de que a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário foi para perdoar os seus pecados. E perdoando os seus pecados, dar-lhes uma perspectiva de nova vida e de um futuro glorioso. Amém. Estas são as palavras do apóstolo São Paulo. Eu nada me propus a saber entre vós, a não ser a Cristo e este crucificado. E mais à frente ele diz, Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém? E a mensagem, irmãos, a mensagem que nós temos que pregar é a mensagem do arrependimento dos pecados. A mensagem que a igreja tem que pregar é arrependei-vos e crede no Evangelho. Oh, pastor, mas essa mensagem hoje não pega. Não interessa. Esta é a mensagem que temos que pregar. O Senhor Jesus sabe o que fez. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E se é essa a mensagem que temos que anunciar, o problema é que muitas vezes hoje nós enredamos-nos em coisas. Andamos à volta, e ouvimos muitas coisas, mas vemos pouca gente de facto a nascer de novo. Porque a mensagem que as pessoas precisam de ouvir é, tu és um pecador, e se não te arrependeres, tu estás condenado. Ou o Evangelho mudou. Quantos é que acreditam nesta mensagem? Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Diante das palavras de Jesus, em Pedro prevaleceu a impetuosidade e a reflexão. Deixem-me dizer, mas quando ouvimos um conselho de alguém que está em comunhão com Deus, que já demonstrou maturidade e que já deu provas da sua fidelidade, é bom refletirmos um pouco. São muitos os exemplos de pessoas que caíram por não refletirem. Uma atitude impensada pode trazer reflexos muito graves. Pessoas que não ouviram os conselhos dos mais velhos e deixaram-se levar por outras coisas. Vamos ver. Cabelos brancos. É interessante. Pastor Jair virou-se para mim e disse, Pastor António Gonçalves, a sua cabeça, cabelo branco, na Guiné, é uma autoridade tremenda. Cabelo branco, para nós, na nossa cultura africana, simboliza
experiência, simboliza conhecimento, simboliza maturidade. E eu estava-lhe a dizer, Jair, olha que não é assim tão linear, porque eu conheço algumas pessoas com cabelo branco que não têm experiência, são imaturas, porque o cabelo branco não é o cabelo branco que nos faz sábios, é a nossa relação com Deus, é a nossa experiência, é o nós ouvirmos os outros, é o nós levarmos cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo e também à obediência daqueles que estão acima de nós em autoridade. Infelizmente, há quem não valorize isso. E hoje, mais do que em qualquer outro tempo na história, isso acontece. Antigamente, a velhice a idade era conhecimento acumulado. Hoje, a idade são chatos. Só estão aí para complicar, porque a gente é que sabe, a gente é que vê, a gente é que conhece. E esquecem-se. Não há nada de novo. Coisas que se vivem hoje aí tão intensamente, passámos por elas há 30 anos e noutros anos aconteceu. Os irmãos querem saber como é que a igreja chegou aos dias de hoje. Estudem história. E os irmãos vão ver que não há nada de novo. São ciclos que vão passando e eu acredito que muitos deles são apenas formas que o inimigo usa para nos desequilibrar, para nos desestruturar e para nos dividir. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Olha, Sansão não deu ouvidos aos conselhos dos seus pais. Juízes capítulo 14, versículo 1 e 2 diz: um dia em que Sansão se encontrava em Tímna, reparou numa rapariga filisteia e quando veio para casa disse ao pai e à mãe que queria casar com ela. Eles opuseram-se firmemente. Está escrito, irmão. Os pais opuseram-se firmemente. Porquê é que não casas com uma rapariga judia? Porquê has de ir buscar uma moça desses filisteus pagãos? Será que não há entre todo o povo de Israel uma rapariga que te agrade? E com quem possas casar? Mas Sansão disse ao pai: só ela é a que eu quero, peçam-na para mim. O que é que aconteceu? Olha, Sansão foi obstinado e irrefletido, não ouviu os conselhos dos mais velhos e trouxe uma tragédia sobre Israel. Vocês conhecem a história? Não vou pregar mais sobre Sansão. Estou apenas a dar exemplos. Porque Sansão não quis ouvir quem estava acima, não quis ouvir quem era mais velho, não quis ouvir quem tinha uma outra experiência de vida. Sansão ficou na dele. Os irmãos sabem o que é que a mim me custa hoje, em algumas situações. Às vezes eu estou a falar com pessoas e sabem o que é que elas me dizem? Deus disse-me. E eu digo, se Deus lhe disse, quem sou eu para contrariar Deus? Mas no meu coração eu digo, Deus não lhe disse nada. Porque o que Deus tinha para nos dizer está aqui. Está aqui. Nesta semana, um pastor me ligou, precisava de falar comigo, precisava de aconselhamento. O pastor já não é novo também, quer dizer, é bem mais novo do que eu, não é? Eu fui me encontrar com ele e conversámos. E ele abriu o coração comigo e coisas complicadas. E eu aconselhei-o. Eu dei-lhe o conselho que Deus trouxe ao meu coração, não é? Que eu não vou dizer aos irmãos, não interessa para aqui, não é? Mas aconteceu ali uma coisa interessante. A dada altura ele disse, sabe, pastor, houve uma irmã na igreja que teve uma palavra profética para a minha mulher. E eu disse, então, mas conta-me lá qual foi a palavra, depois dele me ter contado tudo o que ele me tinha contado. Diz-me lá qual foi a palavra profética que ela deu. E ele contou-me a palavra profética. E eu disse, isso é a palavra de Deus para a tua vida. Porque essa palavra vem confirmar tudo aquilo que tu partilhaste comigo e que tu sabes que é o que Deus quer que tu faças. Então, recebe essa palavra como um sinal para ires em frente, porque Deus vai te abençoar. E ele começou a chorar. E disse, pastor, eu vou mesmo avançar. Porque eu disse a ele, se tu não fizeres isso, tu vais entrar em pecado. Em pecado de rebelião contra a liderança que está acima de ti. Porque este é o problema. E ele disse, pastor, eu vou mesmo avançar. Porquê? Porque ele quis ouvir alguém mais velho, mais experiente, alguém que já viveu muitas coisas, não é? E eu liberto-me de qualquer louro, porque isto é graça de Deus, irmãos.
É Deus que faz. Deixem-me dar outro exemplo aos irmãos. Saúl. Se ele tivesse refletido nas palavras de Deus sobre os amalequitas, não teria perdido o reino e não teria sido arrastado para a morte. 1 Samuel 15:3 diz: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Há pessoas que dizem: pastor, porquê é que Deus disse? Ouça, se vocês forem lá ao Pentateuco, vocês vão ver que Amaleque, ele é um instrumento satânico para destruir o propósito de Deus em relação à vinda do Messias. Sempre foi. Amaleque é traiçoeiro. Esta tribo dos amalequitas sempre agiram com dolo contra Israel e como instrumentos do diabo para impedir a realização da obra de Deus. Eu não tenho tempo para explicar isso tudo aos irmãos. Mas os irmãos vão lá ao Pentateuco e leiam a história de Amaleque. Como é que Amaleque funcionou com traição. E agora aqui, Deus está a falar ao rei através do profeta e está-lhe a dizer: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até à mulher, desde os meninos até do peito, desde os bois até às ovelhas e desde os camelos até aos jumentos. Saúl não deu ouvidos à advertência. Diz: e Saúl e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Mas toda a coisa vil e desprezível aos olhos deles. Porque aos olhos de Deus, toda a coisa era vil e desprezível. Embora parecesse difícil, embora parecesse duro, mas nós não podemos obedecer só a Deus, só naquilo que é fácil, irmãos. Nós temos que obedecer a Deus nas coisas duras e nas coisas menos duras. Deus requer obediência completa. É por isso que Deus disse: melhor é obedecer do que o sacrificar. Mas Saúl quis fazer as coisas à maneira dele. As ordens de Deus não são para ser julgadas, discutidas, analisadas ou ponderadas. Elas são para ser cumpridas. Outro exemplo, irmãos, outro exemplo. É o exemplo dos filhos de Eli. 1 Samuel 12:24 diz: Eli fala com os filhos e diz: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Não é boa fama esta que ouço a vosso respeito. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Se os filhos de Eli, irmãos, tivessem dado ouvidos aos conselhos do pai, não teriam perdido a vida. É bom lembrar que Deus nos fala de muitas maneiras e é bom considerar porque é possível que Ele esteja falando connosco agora. Amém? Amém? É possível, irmãos. Eu acredito que Deus tem um plano em todas as coisas. E eu não acredito que estou aqui por acaso hoje. Eu acredito que estou aqui porque Deus tinha um propósito. Havia uma palavra que Deus queria que fosse partilhada. Precisamos ser cuidadosos para não julgarmos que temos a última revelação e pensar que podemos agir independentemente de todos. Quando Pedro se lembrou da advertência de Jesus, já estava no chão. De facto, quando o galo cantou, já era tarde. Segunda lição que aprendemos com Pedro. Devemos vigiar as reações. Amém? Pedro estava sentado, e devemos vigiar, os irmãos vão ver a evolução da queda de Pedro. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Há um ditado que diz: em Roma, ser romano. Vocês conhecem esse ditado, não é? Nós, os portugueses, costumamos dizer: terra onde fores ter, faz como vires fazer, ou seja, torna-te como eles. Torna-te como eles. Mas não é este o princípio, irmãos. Na Bíblia não é isso. Uma coisa é tornar-nos parte do ambiente, outra coisa é negarmos quem somos. Pedro tornou-se parte do ambiente e negou quem ele era. Os irmãos estão cá. O medo abafou a fé de Pedro. Ele estava no meio de pessoas que não acreditavam em Jesus. Estava no meio de zombadores, daqueles que queriam a morte do Senhor. E quando nós estamos num lugar onde a incredulidade predomina, precisamos ter cuidado para não nos deixarmos dominar pelo medo. Pedro negou o Senhor diante de todos, dizendo: não sei do que estás falando. Pedro não negou Jesus por falta de amor. Quantos aqui amam a Deus? Pedro não negou Jesus por falta de amor.
Ele negou por medo de também ser condenado. E nós precisamos de nos vigiar para isso. Porque amor não é sinónimo de coragem. É verdade que o apóstolo diz que o amor vence o medo. Mas olha, Pedro amava a Jesus e ele foi derrotado pelo medo. E é bom nós refletirmos um pouco sobre esse texto, o que é que ele de facto significa. Terceira coisa. Devemos aprender, irmãos, que não é preciso muito esforço para descer. Vocês estão cá? Estão cá comigo ainda? Descer não exige muito. Olha, eu deixo facilmente, não é? Facilmente. Para subir é melhor dar um jeitinho, não é? A gente desce facilmente. E isto aplica-se também na nossa queda espiritual. Nós vimos, Pedro disse, o que é que Pedro tinha dito? Pedro disse, não sei do que estás falando. Mas vamos ver, irmãos. A Bíblia diz, o salmista diz que um abismo chama outro abismo. Isto quer dizer que um erro atrai outro erro. Um vício atrai outro vício. Uma mentira atrai nova mentira. E um ato de infidelidade atrai outro ato de infidelidade. Eu pus aqui um parentezinho, mas eu vou saltá-lo. Tinha a ver com o dízimo, vou saltar. É interessante notar como Pedro estava a descer tão rapidamente a ladeira do erro. Vocês vejam. Ele disse, não sei do que estás a falar. Foi a primeira reação de Pedro. A segunda reação de Pedro. Ele negou outra vez com juramento. Ele negou outra vez com juramento. Não conheço tal homem. Vocês vejam. Primeiro disse, não sei do que estás a falar. Agora ele já jurou. Eu juro que não conheço tal homem. Da segunda vez, ele foi enfático, dizendo, não conheço tal homem. Muitas vezes também agimos assim. Posso garantir que não fui eu. Ou juro que, quarta lição, estar sob pressão não é motivo para renunciar à vida. Veja o que aconteceu. Pedro caminhando na sua descida abrupta. Diz, versículos 73 e 74. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar. Vejam, primeiro disse, não conheço. Depois jurou que não conhecia. E agora praguejou. Bolas, irra, e por aí fora que eu nem consigo imaginar o que é que Pedro terá dito. Mas a Bíblia diz que ele praguejou. Ele falou mal. Ele falou o que não devia para se proteger. E a jurar dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. A pressão, irmãos, a pressão, e eu estou a terminar, a pressão foi aumentando até que Pedro perdeu o controle. E nós precisamos estar atentos à pressão. No início do seu ministério, Jesus advertiu a todos os discípulos que chamou. O Senhor Jesus não lhes disse, vocês vêm para ter uma caminhada fácil, ligeira, uma vida suave. Não. O Senhor Jesus alertou-os, dizendo que para aquilo que eles vinham, ele disse, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes. Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Prudência e simplicidade. E simples como as pombas. Prudência e simplicidade. E a igreja, irmãos, o mote da igreja deve ser esse. Prudência e simplicidade. O Senhor Jesus alertou neste sentido, não é? Precisamos agir com sabedoria em situações de pressão. Só conseguiremos essa sabedoria se dependermos de Deus e se buscarmos o Senhor em oração. Eu vou terminar, irmãos. Vou terminar. É importante saber como Pedro deixou aquele lugar. Importante. O texto diz-nos que ele saiu e chorou amargamente. Ouçam. Pedro entrou num processo de arrependimento. O choro de Pedro foi a resposta à sua insensatez. E eu quero dizer, irmãos, que não basta sair do lugar onde falhamos, erramos, mentimos, traímos. É preciso sair com um novo coração e é preciso abraçar sinceramente o caminho. Amém? Não basta arrependermos. Temos que nos arrepender e sair com uma nova postura, um novo propósito. Não podemos permitir que um eventual fracasso derrote a nossa fé, confiança ou esperança.
E agora vou pegar no hino que foi cantado. Pedro chorou e dali para a frente nunca mais foi o mesmo. A sua vida recomeçou. Era esse o cântico, não é? A sua vida recomeçou. Pedro teve um percurso, teve uma queda grave, foi grave a queda de Pedro. A queda de Pedro não afetou o amor dele, porque Pedro amava Jesus. As declarações dele eram a manifestação do desejo do seu coração. Estou pronto, eu vou, mas ele não estava pronto. Agora, quando ele teve essa noção de que ele, na força dele, na capacidade dele, nos modelos dele, ele jamais iria conseguir, ele chorou. Ele chorou. E a vida dele recomeçou. Porque nós encontramos um Pedro diferente daqui para a frente. Completamente diferente. Não é? Pedro, ouçam, Pedro foi abraçado. Foi outra coisa que o Rui aqui fez questão de dar um abraço. Esta do abraço está em voga agora, não é? Dar um abraço. E Pedro foi abraçado pelo olhar de Jesus. Porque diz que quando Jesus passou por Pedro, diz que Jesus olhou para Pedro. Amém? Mais tarde, quando Jesus ressuscita dos mortos, e as mulheres aparecem, ele diz, diz aos discípulos e a Pedro. Então, Pedro não era discípulo, porque é recomendação especial. Porque Pedro, que tinha confiado demasiado em si próprio, na sua capacidade, no seu talento, na sua força, Pedro tinha caído. Ele tinha caído. Mas o Senhor não o tinha deixado cair. Porque nós caímos, mas o Senhor não desiste de nós. Amém? Esta é a nossa bênção, irmãos. É nós sabermos que nós, porque somos gente, estamos sujeitos a coisas de gente, nós somos influenciados por estados de espírito. Há dias em que nós somos capazes de dar socos no diabo com toda a força, e há dias em que nós dizemos, espero que o diabo hoje não me incomode, não estou virado para aí. Porquê? Tem a ver com os nossos estados de espírito. Nós não estamos todos os dias da mesma maneira. Irmão, crente que é o ioiô que está sempre cá em cima, é crente amarrado. Porque o crente que é livre vai abaixo, vai acima, vai abaixo, vai acima. Ele move-se na sua liberdade. Amém. É por isso que eu acho, irmãos, que nós temos que viver o cristianismo da mesma forma como nós respiramos. Sem pressões, sem cargas, sem intimidações, sem palavras de desânimo e de abatimento. Porque a nossa vitória está nele. A nossa vitória não está no que nós declaramos. Porque hoje há para aí tanta gente a declarar coisas e depois declaram, mas depois de acabar, não se vê nada na vida das pessoas. Declaram muita coisa, mas não acontece nada. Irmãos, nós não temos que declarar, nós temos que viver. Porque o que declara a nossa vida não é o que nós proferimos da nossa boca, é o que nós vivemos no nosso dia-a-dia. Essa é a nossa declaração. Pedro declarou, mas não viveu. Mas quando ele foi abraçado pelo olhar de Jesus, ele recomeçou. E Pedro passou a viver. Passou a viver, porque Pedro deixou de viver na sua força e passou a viver na força de Deus. É por isso, o Álvaro falava disto, penso que um dia destes aqui, quando o Senhor Jesus se encontra com Pedro e lhe pergunta, Pedro, tu amas-me? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu amas-me? Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor pergunta, Pedro, tu amas-me? E Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Porquê? Porque lá atrás, ele também havia dito, Senhor, eu vou contigo. Eu vou contigo. E o Senhor Jesus disse, não vais não. Porque antes que o galo cante 3 vezes, me vais negar. Porque o Senhor Jesus sabia. Amém? E, irmãos, não adianta muitas vezes nós falarmos, o que nós precisamos é de vir diante deles e dizer assim, Senhor, ajuda-me. Tem misericórdia de mim. Dá-me a capacidade, Senhor, de me mover contigo, de caminhar contigo, de estar contigo. Senhor, ajuda-me a recomeçar. Amém? Vocês estão cá? Recomeçar. E recomeçar numa atitude de nos colocarmos no altar dele, na presença dele e dizer, Senhor, já falhei tanta vez e certamente irei falhar outras vezes. Certamente. Mas ajuda-me, Senhor. Visita-me. Abraça-me com o teu olhar. E ajuda-me a caminhar de novo.
olhando para ti. Amém? Vocês estão cá? Rui, podes vir? Amém? Amém, irmãos? Recomeçar. Precisamos do sair. Sair do lugar onde nos deixamos abater, afastar. Sair do lugar e permitir que Deus nos ajude a recomeçar de novo. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, irmãos. Amém. Amém. Vamos ficar de cabeça curvada, irmãos. Vamos ficar de cabeça curvada. E enquanto o grupo vai...